eu quero dizer para você que essa pessoa especial, que é a menina dos olhos de Jesus, que ai daquele que tocar nela, é a Eclésia. O nome dela é Eclésia. É o primeiro nome, é o nome original que Jesus falou quando ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha Eclésia, que todo mundo conhece como igreja. Ela é fundamental, ela é a menina dos olhos do Senhor. Ela é, sabe por que ela é a menina dos olhos do Senhor? Porque ela é a esposa dele. Eu acredito aqui que todos os maridos que estão aqui têm a esposa como menina dos olhos, sim ou não? Eu tenho a minha bem no foco. Às vezes ela foge, estou de olho, né? É a menina dos meus olhos. Eu até falo assim, gente, eu sou pastor, mas vou dizer uma coisa: não mexe com a menina dos meus olhos, não, que o Robson vai ficar muito bravo. Ele vai esquecer que é pastor, ele é baixinho, mas vai partir para a ignorância. Por quê? Porque, gente, esposa é para ser guardada, não é, rapaz? Esposa é para ser protegida, esposa é para ser honrada, esposa é para ser valorizada. E há uma grande confusão das pessoas a respeito da esposa de Jesus Cristo. Ele a considera como esposa. Por isso, qual que é o papel dela na minha fidelidade? Qual que é o papel dela? Qual que é a importância dela na minha vida e na sua vida? Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar mal dela, mas porque não conhece ela e não conhece a autoridade que ela tem. Ela é poderosíssima, e esse poder foi dado pelo próprio esposo, pelo próprio marido. Por isso, 1 Coríntios 4:2, por favor, olha para ele. Há um aviso de Jesus, de Paulo, né, para nós, que nós devemos ser encontrados fiéis. Em 1 Coríntios 4:2 diz: além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um se encontre fiel. Eu vou simplificar quanto você procura agora, já que você está abrindo aí, Lucas 12, 35 a 48. É o nosso texto base do aviso de Jesus para nós. Toda a pregação, toda a série está baseada nesse texto. Lucas 12, 35 a 48. Diz assim: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor a voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo dizer consigo mesmo: meu Senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e a hora que não sabe, e irá aplicar-lhes um castigo severo, condenando os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido por muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez todas coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirá. Jesus está dizendo aqui que todos os filhos de Deus, os servos dele, têm que estar atentos
ele cria uma imagem de um castelo, quando o rei, quando chega, não importa o horário, as pessoas têm que estar preparadas. Mas há uma coisa interessante nesse texto, é que quando o rei chegar, ele vai colocar todos os empregados da mesa e ele vai servir. Ele vai estar servindo, porque ele ama os seus servos, ele ama os filhos do Pai. Amém? Então nós temos que estar vigilantes. E aí, qual é a importância da igreja na salvação? Nenhum homem pode ser salvo sem a igreja? É uma pergunta. É uma pergunta que precisa ser respondida, porque muitos desprezam a esposa do Senhor, muitos desprezam e abandonam a sua esposa e fazem confusão. Eu quero deixar vou fazer uma analogia, eu vou apresentar essa analogia mais profundamente no domingo que vem, sobre salvação. Jesus, eu vou fazer com a viagem internacional de novo. Jesus, ele comprou uma passagem e disse para mim e para você que, olha, aqui está a passagem, o hotel está garantido, a alimentação está garantida. Você não vai gastar nada com alimentação, nada com passagem e nada com estadia. Só que, queridos, se eu for viajar, uma viagem internacional, hoje de manhã na escola dominical, o irmão falou que teve um casal, por causa da filha, ia morar na Itália, e tiveram que preparar a documentação, levou 2 anos, para que eles pudessem estar aptos para poder fazer a viagem de mudança para a Itália. Quando você vai viajar, você tem que ter alguns requisitos, e aí que está a questão. A salvação é que Jesus pagou a passagem, pagou a estadia e pagou a alimentação. Então ninguém faz nada para a salvação, já está pronto. Só que você precisa da agência de viagem. É ela que vai trabalhar os requisitos para que você seja encontrado fiel. Por exemplo, uma viagem internacional, se você vai comprar a agência, se a agência for bem competente e é a primeira vez que você vai viajar, ela vai te dar o quê? O norte dos documentos necessários, e às vezes vai viabilizar a documentação, porque é papel dela como agente de viagem te servir o melhor possível. Então, queridos, a agência de viagem se chama Eclésia, e ela está em todo mundo, e ela fez o quê? Aí que as pessoas fazem confusão da instituição com a igreja. A instituição serve a igreja, não é a igreja que serve a instituição. E por causa das instituições, muitas vezes as pessoas rejeitam a esposa do Senhor. Aí está com problema. Aí você tem um problema. E eu estou vendo hoje muitos famosos falando da igreja, dizendo: não preciso dela. Muito ledo engano. Porque quem criou a igreja? Quem fundou a igreja? O Salvador. E ela é necessária para a salvação. O problema é que as pessoas confundem as microagências, vou falar das instituições, que são franquias da igreja maior. Mas isso eu vou me aprofundar mais no próximo domingo, próximo capítulo. Hoje nós vamos falar dela, da eclésia, da esposa. E se você perceber, queridos, a menção do nome igreja faz politicamente muita gente arrepiar. Muitas pessoas não sabem da onde veio este nome. Jesus pegou emprestado esse nome com uma sabedoria tremenda. E por que muitas vezes ela é odiada e tentaram destruir ela de todo quanto é jeito? Porque não só na questão eterna, mas também na questão política e na história ela interfere. É incrível isso. Por isso, queridos, a igreja ocupa um papel central na vida cristã e na experiência de salvação. A igreja é o corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Olha a complicação. Como é que você não precisa ver? Todo bom marido sabe do seguinte: como é bom um almoço feito pela esposa, não.
Você chega cansado, com fome, aí está lá aquele almoço quente, né? Você chega lá, a barriga está roncando. Queridos, a igreja, ela tem um papel de esposa para Jesus, e ela é corpo e templo do Espírito Santo. Ela é que alimenta o corpo. Ao mesmo tempo que ela é corpo, ela também é templo. Também ela tem uma coisa importante. Qual o papel dela? O Wesley, o fundador da igreja metodista, diz que embora a igreja não seja a fonte da salvação, que é Jesus, ela desempenha um papel essencial na vida cristã, fornecendo a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, a aplicação da disciplina espiritual. A participação na igreja é, portanto, crucial para viver uma vida fiel e em comunhão com Cristo. Por isso, como é que é a história dessa palavra eclésia? Como é que ela surgiu? Por que, querido, que essa palavra incomoda? Vamos voltar na história antes de Cristo. Alguém aqui já assistiu um filme chamado 300? Ele tem duas versões, 300 e 300 do Império. Eu estou querendo ilustrar porque lá tem uma cena muito interessante. Lá tem a cena da eclésia. Eclésia é traduzido do grego para o português, é chamado para fora. E é interessante, ela é um grupo de pessoas convocadas para uma reunião. Isso é uma eclésia. E ela nasceu em Atenas. Eclésia significa berço da democracia. A eclésia era a democracia direta. Nela, ela tinha o poder decisório do funcionamento da cidade de Atenas. Então, todos os homens livres, eles iam lá e iam discutir, a democracia, eles iam discutir a política, eles iam preparar se iam fazer guerra ou não. E isso, cada cidadão tinha voz e direito de falar na igreja. Ela tinha participação direta dos cidadãos. A igualdade cívica significa todos eram iguais na igreja. E ela tinha legislação, ela tinha administração, ela tinha controle popular, prestação de conta, inclusive um termo chamado ostracismo, que ela podia expulsar. Era a igreja que expulsava alguém durante 10 anos da cidade. A pessoa podia voltar mais, porque ali era exercida a democracia direta. E aí ela tinha autogoverno. Na eclésia não havia rei, presidente, não havia isso. Na eclésia havia povo. E o povo era representado pelos homens livres, que decidiam o andamento da cidade. Não era representativo, como no Brasil. A gente vota para poder, não. Você, cidadão, ia lá na eclésia e lá você ia discutir diretamente em Atenas como funcionaria a política, o orçamento, todas as políticas públicas daquela cidade. Por isso que os persas odiavam a eclésia, Atenas, porque representava liberdade. A palavra eclésia, literalmente, ela representa liberdade. Por isso, politicamente, nós vamos ver, aí eu vou entrar um pouquinho, que a filosofia comunista detesta a eclésia. A menção da palavra eclésia significa democracia. E a igreja aprimorou isso, porque a eclésia em Atenas era só pelo lugar pelos homens livres. Mas na eclésia chamada igreja, que é o reino de Deus, a mulher tem voz, o homem tem voz, a criança tem voz. Porque na eclésia as pessoas livres, elas são redimidas pelo sangue de Jesus. Na eclésia, no tempo de Cristo, quando os apóstolos existiam, os escravos
porque era uma comunidade de vida cristã. Quando Jesus diz: olha, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo: aqui será uma comunidade de homens e mulheres livres. Por isso, querido e querida, a igreja, ou a eclésia, durante a história, quem vai estudar um pouco a história, ela muda culturas. Antigamente, em Roma, o pai podia desprezar o seu filho juridicamente. Em Esparta, era simplesmente descartar as crianças quando o pai não gostava ou tivesse algum defeito. A igreja veio e mudou tudo isso. E hoje nós estamos vendo a igreja ser perseguida, porque só a menção do nome dela significa liberdade. Quem está na igreja, ele tem a liberdade de um dos maiores inimigos da humanidade, o pecado. É na igreja que você vai aprender a ser livre. Porque a Bíblia diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você pratica isso na igreja. É na igreja que você pratica. A igreja. Por isso, o lugar onde a igreja ela reunia, era eclesiáculo. É isso aqui. Podia ser coberto ou podia ser em área aberta. Mas era um lugar específico, que hoje nós chamamos de templo e casa de Deus. Com o tempo, a igreja precisou fazer os eclesiáculos, para que pudesse então se reunir e exercer a cidadania de liberdade. A existência da igreja na terra, querido, incomoda muito, porque ela detém o poder. A igreja detém o poder. Uma vez que eu falei da origem e da identidade dela, eu preciso falar do sistema de governo que a igreja tem. Se a igreja era uma democracia direta, Jesus usou essa ideia e trouxe para a fundação da sua igreja. Só que como é que funciona no reino de Deus? Se Jesus é a salvação, é Ele o Salvador, existe um sistema de governo no reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós, amém? Foi isso que Jesus ensinou. Não está lá, nem cá, está dentro de nós. Então, para você participar da igreja, existe uma condição muito importante: o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há igreja, não há igreja. Há um grupo de pessoas se reunindo, fazendo um monte de coisa, menos ser igreja. Porque o Espírito Santo tem uma função e nós vamos entender. Como é que é o sistema de governo no reino de Deus? Jesus explica. Quando você vai pegando, ele vai te explicando. Primeiro, o reino de Deus é teocracia monárquica parlamentarista. É essa forma do sistema do reino de Deus. Como é que funciona isso? O Pai, Jesus fala assim, se me amasseis, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me viu. Aí, peraí, mas o Pai e o Filho não são um só? Como é que o Filho está dizendo que o Pai é maior do que ele, sendo que eles são onisciente, onipotente e onipresente, são iguais em poder, e o Espírito Santo também? É que Jesus está dizendo o seguinte: olha, o Pai é a Constituição, eu faço a vontade do Pai, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai, porque é a Constituição que delega a Jesus o reinado. O sistema de governo no Brasil é dito aonde? Na Constituição. O líder maior de uma pátria é a Constituição. Da mesma forma, no reino de Deus, o líder maior é o Pai. Por isso que Jesus falou assim: o Pai é maior que eu. E o Pai diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus
na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, quando eu glorifico Jesus, eu estou respeitando a Constituição do Reino dos Céus. Está ficando claro, querido? E aí, se Jesus é o rei, ele é chefe de Estado. Tem um chefe de governo, porque é parlamento. Se você for na Inglaterra, você vai ver o rei, você vai ver o primeiro-ministro e você vai ver o parlamento. Aqui, o Espírito Santo, ele é o chefe de governo. Olha o que Jesus fala sobre ele. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu digo. Ele me glorificará, porque há de receber do que vou anunciar. João 16. Aqui Jesus está dizendo claramente que o Espírito Santo dentro de nós nos guiará. E Paulo fala assim: todo filho e filha de Deus é guiado pelo Espírito do Senhor. Então há uma condição de eu estar. Aí o chefe de governo age em quem? No parlamento. E quem é o parlamento? É a igreja. Entenda, você só é igreja se tiver 2 ou 3. Você sozinho, você não é igreja. Existe princípio. Se 2 concordarem em alguma coisa, assim será feito. Quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali estarei. Quando você está sozinho, você é filho e filha de Deus. A oração de um justo vale muito dos seus efeitos. Mas quando a igreja se reúne 2 ou 3 em concordância, a coisa muda. Já muda totalmente. E aí, querido, quem são os membros, os filhos de Deus? Entenda. Todo filho de Deus é herdeiro, todo filho de Deus é embaixador, todo filho de Deus é profeta, todo filho de Deus é sacerdote e todo filho é rei. E quando eu falar filho, filha também. Por que rei? Porque tanto a mulher como o homem no reino de Deus detém a autoridade do nome de Jesus. Amém? No reino de Deus não há divisão de gênero. E isso incomoda muita gente, porque enquanto muita gente está querendo dividir gênero, no reino de Deus essa divisão já não existe mais. Todos são iguais diante do Senhor. Amém? Aí, querido, uma vez que nós entendemos isso, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus disse: eu te digo que você, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido e querida, o diabo morre de medo, tem pavor da igreja, porque ela detém o poder, ela detém toda a autoridade. O que ela ligar na terra será ligado no céu. É a igreja. Por isso ela é perseguida, porque ela detém a autoridade. E aí muitas pessoas falam assim: não precisa da igreja não. Que é isso? Eu vou para o céu sozinho. Continua pensando assim. Lutero, o fundador do movimento protestante, diz: a igreja é uma comunidade de crentes que compartilham a mesma fé e são unidos pela palavra de Deus. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo, que não é definido pelas instituições visíveis. Presta bem atenção aqui. Isso aqui é muito importante que o Lutero fala. Ele diz: a verdadeira igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo, não é uma instituição, que não é definido pelas instituições visíveis, mas pela presença de Cristo e pela pregação fiel da palavra. Por isso os grandes reformadores, está aqui no rascunho, eles falam profundamente de quem a igreja é. Na visão de Paulo, do apóstolo Paulo,
a igreja é corpo, como eu já falei. 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Querido, não existe 10, 20 igrejas, só existe uma. Jesus é monogâmico, Jesus só tem uma esposa. Por isso, quando algumas instituições gritam a pulmões dizendo: vem para cá, que aqui é o lugar certo, querido, fica esperto. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. A instituição tem que estar ligada nela. E quando você chega à maturidade espiritual, porque a igreja viva, ela vai te levar a uma maturidade espiritual de relacionamento com o Espírito Santo, que você vai entender o seu papel dentro da instituição que ele colocou você. O grande problema é que muitas pessoas não chegam nessa maturidade e olham para as instituições e procuram nas instituições a igreja. Ela está, mas ela sobrepõe todas as instituições. Por isso eu preciso entender isso profundamente. Então, querido, nessa mensagem eu vou encurtar e falar como Cristo pensa da esposa dele. Como é que o esposo vê a esposa? Porque é muito importante você entender isso, porque senão você vai falar mal da esposa dele, aí você vai ter problema. Qual marido aqui que gostaria e falasse mal da sua esposa? Nenhum de nós. Por isso eu preciso entender. A igreja, a eclésia, ela é a esposa do Senhor. E Ele determinou que por meio dela nós sejamos salvos. Ainda que ela não é a fonte da salvação, mas através dela, por meio dela, ela tem cuidado de nós através dos séculos. Ela tem usado várias instituições, várias pessoas, vários irmãos e irmãs para preservar. Se você agora tem fé, é porque de alguma forma essa igreja viva tem trabalhado para que a fé chegasse até você. Aí eu preciso entender, porque no Apocalipse tem duas mulheres lá. Tem a igreja do Senhor, que é a noiva e a esposa, e tem a prostituta, que é a Babilônia. E ela vai parecer com a esposa. Ela vai fazer tudo para parecer, para enganar os escolhidos. Por isso você precisa, através do Espírito Santo, entender quem é essa mulher maravilhosa. A igreja é maravilhosa. Por isso, vamos lá, porque se a tua esposa de Jesus fez, gente, a mulher maravilhosa, não é? Então entenda uma coisa. Qual que é a visão de Cristo? No Apocalipse, olha só: regozijemos e alegremos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou, e a ela foi dado que se vestisse de um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Então, na outra mensagem eu falei das obras dos santos, que somos nós na igreja, e olha quem ela é. Agora entenda, no Apocalipse tem tradução da esposa e da noiva, porque existe o entendimento judaico do casamento. Qual é o entendimento judaico? Quando o noivo conversa com o pai da noiva e resolve o casamento, e a noiva recebe, aceita, a mulher aceita casar com aquele rapaz, com aquele jovem rapaz, o rapaz vai com o seu pai para a casa do seu pai, a noiva fica com os pais, ele vai para a casa dos seus pais, do seu pai construir a casa. Por isso que Jesus fala em João 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for isso, ele teria dito: vou lhes preparar lugar. Então Jesus voltou para preparar o lugar para quem? Para a esposa dele, para a igreja, para a noiva. E ela é noiva por quê? Porque enquanto ela está
ela está preparando seu enxoval. Ela está. E quem é o enxoval dessa esposa maravilhosa? Eu e você. Eu e você. Nós compomos essa esposa maravilhosa. Nós somos parte dessa esposa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela é esposa, ela é corpo. E Jesus é o cabeça. Então, quando eu faço parte dessa esposa, eu faço parte do próprio Cristo. Porque a Bíblia diz que a esposa e o esposo são uma só carne. Então, quando eu entro na igreja, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Olha só, em Efésios 5, essa comparação que Paulo faz. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Observa aqui a comparação do casamento. Gente, há uma coisa tremenda. Não existe nível de relacionamento mais profundo do que do esposo e da esposa. O pai e os filhos, a mãe e os filhos não conseguem ter esse relacionamento mais profundo, mas o esposo e a esposa sim. Eles conseguem ter um relacionamento muito mais profundo e se tornam uma só carne. Por isso, quando eu faço parte da igreja, eu faço parte do corpo do Salvador. Será que ela é importante, querido? Será que eu posso desprezar ela? Será que eu posso criar um caminho para mim? Porque se Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a igreja é o corpo dele, opa! Como é que fica? Como é que eu posso criar? Aí que as pessoas querem criar formas. E hoje nós vamos ver muitas agências de viagem, como eu dei o modelo antigo, que está fora, porque é criado pela prostituta da Babilônia. Por isso, querido, olha só o que Jesus diz: se porém não ouvires a voz dele, diz a igreja, se também não ouvir a voz da igreja, considera como gentil e publicano. A igreja resolve conflitos. É na igreja, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O mínimo que a igreja pode ter. Há uma coisa no Apocalipse tremenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante. O Espírito fala com você particularmente, mas há assuntos que ele só fala com a igreja. É assuntos da igreja. E tenho certeza que os assuntos que ele fala à igreja são mais profundos, mais poderosos do que por você sozinho. Porque a igreja tem o poder de ligar no céu e na terra. Ela tem o poder de reter ou abrir os caminhos. É a igreja. Por isso, querido, cabe a ela, cabe a mim e a você estar colados na igreja. Estar colados ali, firmes. Sabe por quê? Se eu tenho que ser encontrado fiel, a quem que eu tenho que servir? Entenda uma coisa. Eu tenho uma ojeriza. Eu fico assim no meu coração sangrando quando alguém me fala assim: olha, este é um homem de Deus, este é um servo de Deus. Você vai entender por quê. Eu vou te explicar. Primeiro, nós não somos servos de Deus, somos filhos. Quando fala do pai, o pai sempre vai tratar você como filho. Entenda isso. A Constituição que eu falei do rei, que é o pai, vai olhar para você como filho e filha. Isso fica claro. Quando eu olho para Jesus,
que é o meu rei, mas também o primogênito de muitos irmãos. A Bíblia diz isso. Então, quando Jesus olha para mim, ele me vê como irmão, porque ele é primogênito de muitos irmãos. O Pai me vê como filho, Jesus me vê como irmão. Olha a eclésia aí. Agora, o que acontece? Então, pastor, de quem que eu sou servo? Você é servo dela, da igreja. Amai-vos uns aos outros, servis uns aos outros, considerai o teu irmão superior a você. Se você quer ser servo de Deus, você precisa servir a igreja, os seus irmãos. Por isso, quando você fala assim, nossa, é um que não, eu sou homem da igreja. O homem de Deus, você é homem de Deus? Pela igreja. É ela que reconhece o título pastoral, apóstolo, evangelista. Quem reconhece isso? É a igreja. É ela que tem essa autoridade. É ela que delega as funções. O Espírito Santo dá os dons, mas quem delega? Quem dá a honra? Quem abre as portas? É a igreja. E por quê? Porque você tem apresentado o serviço a ela. E aí os irmãos olham e falam assim, esse irmão tem se dedicado. E aí você vai conquistando os espaços. Queridos, na igreja metodista, quem já foi no concílio metodista, você pode ter feito a faculdade como eu fiz, pode ter feito todo o processo, chega lá o concílio regional, é que aprova por votação, por eleição, se eu posso ser consagrado pastor ou não. E já teve, aí lá começa o seguinte, todo mundo sabe, o Joaquim já teve, o Fred já teve lá na Fred, já votou, muitas vezes, aí todo mundo vai no microfone, lá vão falar, se aquele candidato a pastor tem um testemunho digno ou não, e lá se fala tudo, se fala certo, se fala errado, quem que fez de certo, quem que fez de errado. Por quê? Quem reconhece o talento, o dom, o chamado é a igreja. E Jesus, ele delega isso. Então, como é que eu vou ser então aceito, honrado pela igreja? Está entendendo, querido? Então nós somos servos uns dos outros. Eu só sou servo de Deus se eu servir a esposa dele, se eu servir o meu irmão e a minha irmã, como Jesus fez. O que Jesus falou? Vocês me chamam de mestre e Senhor, não é isso? Jesus estava com a toalha cingida, ele cingiu o corpo com a toalha, né? Ele disse assim, assim como eu lavei os seus pés, lavai os pés uns dos outros. Lavar os pés, querido, é um ato simbólico do escravo menos valorizado na casa naquela época. Jesus foi um apóstolo menos valorizado para honrar, para dizer, você precisa lavar os pés do seu irmão, e a minha igreja será reconhecida pelo amor. Por isso, entenda uma coisa, você precisa estar cheio do Espírito. O sinal que você tem o Espírito Santo é amor, porque Deus é amor, é a essência do Espírito Santo. Outro sinal é a santificação, porque ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem o Espírito Santo e todo o dom que ele te conceder é para servir o teu irmão e a igreja que ele compõe. Então, como você diz que é possível estar em Cristo sem estar na igreja? Isso é Satanás dentro da igreja, denegrindo a esposa do Senhor. Por isso, querido, no domingo que vem eu vou falar mais profundamente isso. Embora a igreja não seja a fonte da salvação, ela desempenha um papel essencial na vida cristã, fornecendo a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, a aplicação da disciplina espiritual. A participação na igreja é, portanto, crucial para viver uma vida fiel e de comunhão a Cristo. A igreja não é a fonte da salvação, mas é o corpo de Cristo.
onde a salvação é vivida e manifesta. Como enfatiza a palavra do servo vigilante que nós lemos, estar na igreja é uma expressão de fidelidade e é um meio de preparar o retorno do Senhor. Porque quem vai ser arrebatado? A igreja. É a igreja que vai ser arrebatada. Aqueles que estão ligados à igreja. Ela é a noiva, ela é a esposa. Terá níveis, como a Bíblia explica, mas você precisa estar ligado no corpo. Porque se você não está ligado no corpo, o que acontece, querido, quando o dedinho sai do corpo? Ele morre. O dedo, a mão fica faltando o dedo, mas o dedo não tem vida própria fora do corpo. Pensar que você tem vida própria fora do corpo, por isso que Paulo fala assim: não apagueis o Espírito Santo. Hebreus diz assim: não deixeis de congregar. Querido, quando você deixa de congregar, lá em Hebreus 10 fala isso, você está apagando o Espírito do Senhor, porque você está deixando o quê? A igreja. Mas pastor, a igreja não é como se tiver 2 ou 3 ali no nome? Sim, por isso a função do discipulado. Porém você precisa estar ligado ao corpo maior, porque é o corpo maior que preserva. Aí nós vamos entender, domingo que vem, eu falar sobre como é que a igreja funciona na terra. Por enquanto eu estou falando dela a nível mundial, macro, porque ela é universal. Por isso que nós falamos a palavra católico. Eu falei para alguém: eu sou católico, porque a palavra católico do latim e do grego significa universal. Sou apostólico. Por quê? Porque eu sigo a palavra de Deus, a lei dos apóstolos, porque eu conheci Jesus através dos apóstolos, Marcos, Lucas, João. Então assim nós vamos vivendo a igreja. A igreja, ela é a esposa. Queria perguntar: você, marido, ama a sua esposa? Eu amo a minha, e o meu prazer de amar ela é encher as paciências dela. Eu gosto de encher as paciências dela, eu amo encher as paciências dela. Então, todo esposo ama a sua esposa, toda esposa elogia. Então, será que Jesus ama a esposa dele? Sim ou não? Eu vou dar um exemplo que ele ama. Ele morreu por ela. Na cruz, ele morreu para formar quem? A igreja. E ele mandou o Espírito Santo para que a igreja tenha a mesma essência que ele tinha aqui na terra. O Espírito Santo. Será que ele ama a esposa dele, queridos? Sim ou não? Ela é o corpo. Ela é o corpo. Querido, a Bíblia diz que o marido não pode tocar no corpo da esposa para maltratar, porque vai estar tocando no próprio corpo. Olha só, se eu como esposo for maltratar a minha esposa, tocar na minha esposa, bater na minha esposa, significa que eu estou maltratando o meu próprio corpo, porque somos um só. Eu queria perguntar: não funciona isso com a esposa de Jesus? Porque ela não é corpo dele? Opa! Olha a visão de Jesus. E ela é a reunião, gente, isso aqui é lindo. A eclésia, ela é a reunião de homens e mulheres livres. Livres. Na igreja existe uma regra. Tiago ensina: se chegar um rico e um pobre, trata os dois da mesma forma, porque tanto o rico como o pobre, no reino de Deus, na casa de Deus, são iguais diante do Senhor. Porque a riqueza do rico não compra a salvação, e nem a pobreza do pobre, muito menos, vai comprar a salvação. Porque a salvação é um ato de Cristo, e a santificação é uma ação do Espírito Santo na igreja, porque você é a esposa, faz parte da esposa do Senhor. E aí são homens livres, homens e mulheres. Queridos, olha que coisa boa. A mulher pode falar na igreja.
Mas Paulo, olha, cuidado com texto e contexto. Tem gente que quer proibir as mulheres de falar, mas a primeira missionária que Paulo utilizou foi uma mulher na Europa. O nome dela é Lídia, o nome da minha avó. Cuidado, na igreja, as mulheres também têm valor. Quem falou isso? Jesus Cristo. Meninas, vocês têm que amar demais Jesus. Porque quando ele abriu a eclésia para homens, mulheres, escravos, ricos, pobres. Na eclésia de Cristo, todos têm voz. É o parlamento. E todos podem ter o Espírito Santo. Ela detém o poder de ligar e desligar na terra. Por isso, quando nós estivermos juntos, muito cuidado com o coração, tá? Porque se você ligar alguém lá no céu, será ligado. Se você desligar, será desligado. Se dois concordarem em alguma coisa, estão com o Espírito Santo, olha o poder que essa igreja tem. O mínimo dela, o número mínimo, tem poder de ação no céu. Olha só o poder que essa mulher tem, que essa esposa tem. E ela é coluna da verdade. Ela detém a verdade. Ela revela a verdade. Sabe por quê? Jesus diz assim: o que é que nós somos? Sal da terra e luz do mundo. Essa é a essência da igreja. E terminando, ela tem poder sobre o inferno. Vou repetir: ela tem poder sobre o inferno. O inferno não prevalece contra a igreja. Por isso, querido, se você estiver sozinho, no dia que aparecer uma pressão, opressão do inimigo, para onde você acha que você vai? Hospital? O médico vai te dar receita para você se livrar do capeta? Não. É na igreja. A igreja tem o poder de livrar você do poder maligno. É ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe onde estão as portas do inferno? As portas do inferno são as feridas que Satanás faz na nossa alma. Presta bem atenção. Toda falta de perdão, por que o perdão é mandamento? Toda falta de perdão abre uma legalidade para que Satanás atue na tua vida. Por isso a regra é: perdoa? Ai. Mas por que você não perdoa? Ah, não estou sentindo, pastor. Porque você está tomando veneno para o outro morrer. Lembra que eu falei isso? Você está tomando veneno para o outro morrer. E aí eu falei ainda: o outro vai para o céu porque perdoou, mas você não perdoou, você vai passar a eternidade no inferno porque você não perdoou o fulano. Olha como você ama esse homem, ou ama essa mulher, ou ama essa pessoa, ou ama essa situação. É na igreja que você vai pedir sobre essas coisas. Não é no bar, não é na coisa de amizade, é na igreja. Vai falar assim: perdoa. Porque se você perdoar, as portas do inferno vão cair na tua alma. Porque as portas do inferno abrem a ação, a ferida abre a ação para o inimigo manipular você e te destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando você está na igreja, querido, eu já vi Deus agir na igreja de tal forma que Deus libera pessoas, Deus cura pessoas. Eu mesmo já fui curado, física e emocionalmente, porque é na igreja que tem o poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso, seja fiel. A história mundial diz: a perseguição não parou a igreja. O Coliseu matou muitos cristãos, mas não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. O inferno não prevalece sobre a igreja. A igreja sempre irá avançar e prevalecer. Vocês estão nela ou não? Porque ela é corpo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele jamais perdeu uma batalha. E é Ele que luta por ela. É Ele que dá a resposta. É Ele que a protege. Por isso eu te aconselho: quer ter um esposo protetor? Fica na eclésia, fica na igreja, porque
Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai proteger você e vai dar resposta. Quando Ele dá resposta, dá resposta à igreja. Somente os tolos, os arrogantes e ignorantes podem desprezar a esposa do Senhor Jesus, que é a igreja. É forte o que eu estou falando, mas é a pura verdade. Quando você entende o que é a igreja, você entende que você precisa dela para a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine seu coração e encha você de vida e paz.